E voltamos para a última parte das relações ecológicas. Então, quem está seguindo o vídeo desde o início, nós vimos que as relações ecológicas podem ser divididas em harmônicas e desarmônicas. Se tiver aqui no quadro harmônicas e desarmônicas, dentro dessas harmônicas tem as intraespecíficas e as interespecíficas. E nas desarmônicas a mesma coisa, intraespecíficas e interespecíficas. Intraespecíficas da mesma espécie, interespecíficas de espécies diferentes, tá ok? Tranquilo? Bom, então a gente já viu uma sequência, está faltando só a relação ecológica desarmônica interespecífica. Então vamos lá. Nós temos o número 11, que você está seguindo aí. O número 11 é a competição entre indivíduos de espécies diferentes. Se ele é de espécies diferentes, cara, ele não vai brigar por fêmea. Ele não vai brigar por liderança. Eles brigam sempre por território e alimento. Então, vamos lá. Território e alimento. E aqui a gente tem que lembrar uma coisa. Indivíduos de espécies diferentes que vivem numa mesma área e brigam por espaço e alimento, isso é saudável para controlar a população dos dois. Se tiver algum desequilíbrio aí, uma população pode sobrepor a outra ou, enfim, vai acontecer algum problema. Quem já assistiu o desenho do Rei Leão, lembra que o Scar, o irmão mau do Mufasa, ele se associou às hienas Ed, Chance e Banzai. Na natureza, leões detestam hienas e vice-versa. Eles coabitam. Mas um não gosta do outro, porque eles brigam por território e alimento. No desenho, quando o Scar se associa às hienas, ele quebra isso. Esse princípio que rege a natureza é chamado de princípio de Gauss. O princípio de Gauss, que eu vou colocar aqui, fala exatamente de território e alimento. Duas espécies diferentes não podem viver no mesmo lugar, se alimentando da mesma coisa durante muito tempo, porque uma espécie tende a desaparecer. Esse é o princípio de Gauss. Então vamos colocar aqui. Princípio de Gauss. Ou princípio de Gauss pode ser também. Esse aqui pode cair na sua prova com outro nome, que é até legal, que nós estamos participando disso. É o princípio da exclusão competitiva. Princípio da exclusão competitiva. Um vestibular é um princípio da exclusão competitiva. Tá legal? O princípio de Gauss, ele vai ser representado num gráfico. Assim. Nós temos aqui uma população em função do tempo. Ok? População em função do tempo. Essa população aqui aumentou, vou chamar de população A. E essa outra população aqui caiu. Isso significa que o território foi favorável a esse e não foi favorável a esse. Esse aqui tem algumas opções. Ele pode ir para um outro lugar ou mudar um pouco seu hábito alimentar. Tá legal? Então, o princípio de Gauss diz o seguinte: duas espécies diferentes não podem viver no mesmo lugar, tendo o mesmo hábito alimentar, porque não vai ter comida para todo mundo. A não ser que tenha comida para todo mundo, né? Claro, porque aí todo mundo vive na boa. Mas começou a faltar comida, cara, vai começar a pegar aqui. Esse é o gráfico que representa o princípio de Gauss. Tá legal? Então, número 11 foi embora. Vamos para o número 12. O número 12 eu vou colocar aqui embaixo. O número 12 é o predatismo. No predatismo, um
mata o outro de outra espécie para se alimentar. Vamos lá. Canibalismo. Um mata o outro da mesma espécie para se alimentar. Predatismo. Um mata o outro de outra espécie para se alimentar. Ok? Bom, então aqui no número 12, nós temos uma relação muito interessante, que é o predador e a presa. O predador tem que ser muito ágil para pegar as presas e ele vai pegar as presas mais fracas, claro, as mais doentes, as mais velhas, as mais fracas. E ele consegue alimentação e consegue se reproduzir pra caramba, mas ele gera um problema. Todas as presas fracas, frágeis e velhas morreram, porque eles comeram. Sobram quem? Os mais fortes e mais ágeis, que se replicam. Agora, nem todos os predadores conseguem pegar as presas, porque as presas agora estão mais fortes e mais ágeis. Então, aqueles predadores que não são bons também não se reproduzem, não geram descendentes e morrem. Ou seja, uma espécie controla a população da outra. Então, importância aqui, controle populacional. Controle populacional. Uma outra coisa importante aqui, todos aqueles que não são aptos morrem e servem de alimento para alguém. Então isso melhora a espécie dos dois, porque só os mais fortes, os mais ágeis, os mais aptos, os melhores caçadores conseguem sobreviver. Então uma espécie evolui a outra também, tá legal? Vou colocar aqui evolução. Bom, alguns detalhes aqui, vamos colocar um gráfico colorido. Tá aqui, vou colocar a referência aqui, 0, 100, 200, 300, 400, 500. E vou colocar do outro lado também, tá bom? Aqui. Ó, vamos dar direitinho, 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. E vou colocar um gráfico aqui. Vou colocar como espécie B. E aqui como espécie A, ok? Tranquilo? Então tá assim, fica desse jeito aqui, tá? Sair um pouquinho daqui, deixa eu ficar do lado de cá agora. Olha só, isso aqui é um gráfico legal para cair numa prova. Ele vai perguntar o seguinte: quem é presa e quem é predador? O gráfico está aqui, o número de indivíduos em função do tempo, ok? Não pode ter mais predadores do que presa. Não pode. Porque se tiver um número muito grande de predadores, um número muito baixo de presas, não tem comida para todos os predadores, eles morrem. Então, quando você olha isso daqui, se você não interpretou o gráfico, você vai olhar, então tem mais azul, então se tem mais azul, vou colocar aqui o azul como presa. Se esse aqui é presa, esse aqui que tem menos, só pode ser o predador, porque eu já estudei e eu sei disso. Aí você não sabe interpretar gráfico, mas a gente aprende. Olha só, o azul, a contagem do azul é aqui, porque aqui também está azul. O vermelho, a contagem do vermelho está aqui. Então, esse máximo de azul que tem aqui está dando 480. E esse pouquinho aqui de vermelho está batendo em 2000. Então, esse gráfico aqui, ele está te enganando. Por uma questão de interpretação. Então, você já sabe que se a contagem aqui, sempre vai ter mais vermelho do que azul. Então, se sempre vai ter mais vermelho que azul, azul tem menos, o azul é o predador.
Legal? E o vermelho é a presa. Certinho? Então, uma espécie evolui a outra. Isso é importante. É necessário, é um mal necessário na natureza. Tá legal? Assim como aqui também é um mal necessário que eles briguem por território e por alimento, para que os melhores genes sejam selecionados e passem para outra geração. Nem sempre é o mais forte, pode ser o mais ágil, pode ser aquele que tem uma estratégia mais eficiente. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Aquele que tem uma estratégia mais eficiente nem sempre precisa ser o mais forte. Aquele que tem uma estratégia eficiente fica legal. Entre as hienas, existe uma estratégia de caça para cada tipo de presa. Então eles têm estratégias diferentes. Entre os leões, quem manda são os machos. Quem caça são as fêmeas. Entre as hienas, quem manda são as fêmeas. Os machos obedecem. Se você já assistiu Rei Leão 1, lembra que entre os leões o grande representante era o Mufasa. Mas entre as hienas a grande representante era a Chance, porque era o Ed, Chance e Banzai. Ela era a fêmea e os dois eram machos. Quem falava com o Scar era a Chance. Então existem lideranças que vão variando de espécie para espécie e cada um tem uma estratégia para caçar. Quando as fêmeas dos leões pegam as presas, elas não são as primeiras a comer. Chegam os machos e comem primeiro. Depois elas comem. Então, cada um tem uma estratégia, tá legal? Então a gente viu aqui, nessa primeira parte, a gente viu a competição interespecífica, não esquece de colocar isso na prova, onde existe o princípio de Gauss, que não deve ser quebrado, não é interessante ser quebrado, onde duas espécies diferentes não podem viver no mesmo lugar se alimentando da mesma coisa. E nós temos aqui o predatismo, onde tem uma relação predador-presa, que nem sempre o predador ganha, de cada 12 investidas ele consegue acertar uma, se ele for um excelente predador, e é um mal necessário para ter um controle populacional e evolução. Lembrando, é necessário que sempre tenham mais presas do que predadores. Tá ok? A gente volta para o outro vídeo para terminar de ver o 13, o 14 e o 15. Tá bom? Falou, humanos!